Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder conversar com vocês um pouquinho sobre o tema da liberdade. Exatamente, meus queridos. Estamos atendendo aí aos pedidos que foram feitos para nós, tá? E hoje a gente vai falar de liberdade. Afinal, o que é a liberdade, né? Porque todo mundo quer ser livre, na verdade. As pessoas falam de liberdade tanto, né? De maneira tão recorrente que aos poucos parece que a liberdade foi ganhando um significado vazio, né? Que as pessoas falam de liberdade sem ter uma noção clara do que ela realmente é. Muito frequentemente, as pessoas entendem a liberdade pelo que ela não é, né? Inclusive confundem a liberdade com a libertinagem, que significa você fazer aquilo que você quer. Na verdade, não é esse o caminho, tá? No entanto, a gente não pode falar de liberdade sem antes falar de autonomia. Por quê? A gente não pode falar de liberdade sem autonomia, sem antes falar de autonomia. Porque para a pessoa ser livre, essencialmente livre, verdadeiramente livre, ela precisa aprender a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Então, inevitavelmente, a liberdade também está associada à responsabilidade, ok? E para ser responsável, a pessoa precisa ter uma consciência clara da origem ou pelo menos do sentido, né, das suas escolhas e dos conteúdos que orientam essas escolhas. Então, isso a gente só consegue através do conhecimento de si mesmo. Pessoa que conhece a si mesma, ela, consequentemente, tem uma autonomia mais desenvolvida e dessa forma ela orienta melhor as suas escolhas, tendo aí e garantindo, né, um exercício pleno de sua liberdade. Então, dessa forma, nós entendemos que o exercício pleno da liberdade passa pelo autoconhecimento, passa pela autonomia, ou seja, o ser precisa ser responsável pelas suas escolhas. Tá? Ele é livre para escolher, porém, ele é responsável pelo resultado das suas escolhas. E para ser responsável, exercer essa responsabilidade com verdadeira autonomia, né? Ele precisa de um mínimo de autoconhecimento. Isso não significa que a pessoa saberá de antemão qual será todos os resultados de suas escolhas. No entanto, ela terá que se responsabilizar por esses resultados. E na mesma medida em que esses resultados trazem consequências, essas consequências também trazem aprendizados. E aí o que vai fazer a grande diferença no que se refere à responsabilidade, o exercício da responsabilidade entre um indivíduo e o outro, é justamente a maneira como ele lidar com as consequências de suas escolhas. Portanto, meus queridos, nós não podemos pensar em liberdade sem responsabilidade, né? E a gente não pode pensar em responsabilidade sem autonomia. E, seguindo esse raciocínio, a gente não pode pensar em autonomia sem o pleno conhecimento de si mesmo. Assim, subentendemos que a solução para a maior parte dos conflitos que envolvem a nossa condição plena de ser, né, estão relacionadas à liberdade. Assim, para ser livre, o indivíduo precisa ser responsável. Para ser responsável, ele precisa
ter autoconhecimento. E para ter autoconhecimento, ele precisa desenvolver a sua autonomia. Pense nisso.